A organização surgiu, mas a conquista da posse de terra não é a única preocupação dos integrantes do movimento. Eles se articulam também para promover a educação de crianças, jovens e adultos. Lutar contra o latifúndio para que todos possam ter terra, o pão, estudo e liberdade. Esta é apenas uma parte do texto que o trabalhador rural Eloy Cordeiro dos Santos escreveu para os outros alunos da Escola Paulo Freire, localizada no assentamento Zumbi dos Palmares, no norte do estado do Rio de Janeiro. Tendo pelo menos a leitura, a gente sabe como trabalha na lavoura, sabe qual o produto do remédio que dá pra gente trabalhar na lavoura, né? A gente não pode trabalhar qualquer tipo de remédio, entendeu? Isso aí não souber ler, a gente vai lá e pega qualquer tipo de remédio lá, brabo, lá, tóxico lá e acaba se prejudicando. Promover a educação é uma das metas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O movimento trabalha de coletivos, então temos vários coletivos e um deles é o de educação, que nós, quando chega no acampamento, vamos logo organizar aquele coletivo, conversar com as pessoas. A gente começa lá a nossa escola, na lona mesmo, de alfabetização para jovens e adultos. E daí você começa a trabalhar com aquela pessoa, e aí 6 meses, você já vê que a pessoa já consegue entender, né, um pouco da conjuntura atual, já consegue escrever o nome com dificuldade, mas consegue. Então o movimento e as pessoas que trabalham na área de educação é de suma importância. No dia da nossa gravação, a educadora Maria José organizou um debate entre os alunos, a partir da leitura do poema Chão da Vida, que foi escrito por um integrante do MST. Pisando na terra, plantando a semente, ninguém mais segura, rompeu-se a corrente. Gostaria que vocês destacassem algumas das coisas assim, que tem a ver com a vida do trabalhador, com a vida do campo, com a nossa luta, com a nossa organização. A nossa luta é pela terra, né? E da terra nós tiramos o sustento, né? E quem é essa gente que a Demagogo fala nessa poesia? Ele falava dos povos sentados, Sem terra. sem terra. E quem é sem terra? São nós. Ah, você é sem terra? Eu não, sou com terra. Enquanto haver um sem terra, uma gente sem terra, nós vamos ser sempre sem terra. Mesmo que a gente tenha conquistado os nossos lotes, sempre vamos ser sem terra. O MST também promove encontros voltados para a formação do educador, como este que reúne trabalhadores rurais do acampamento Dandara, no município de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. A gente busca, então, fazer uma leitura da realidade e teorizando essa realidade, né? Buscando o porquê de cada coisa, ou como a gente pode fazer para transformar. Então a educação ela tem esse papel de despertar nos acampados sem terra, desde a criançada até os adultos, a capacidade de eles entender que são sujeitos, que são agentes da história, que eles quem faz a história. Uma proposta que o educador Paulo Freire defendeu durante toda a sua vida. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizador tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Bom, Ana, gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa experiência do MST, a organização, principalmente já que estamos falando aqui da Escola de Educação de Jovens e Adultos, quem é o educador de jovens e adultos do MST também? Como é a formação desse educador para que ele possa chegar a ser o educador dentro do movimento? Então, quando nós ocupamos a terra, a educadora falou isso no vídeo, né? Nós formamos diversas comissões, diversos coletivos. Um deles é o coletivo de educação, que vai se preocupar em organizar, em provocar a luta pelo direito ao acesso à educação para todas as pessoas e também, incluindo nisso, a educação de jovens e adultos. E dentro disso a gente já começa um processo de organização da educação nos barracos de lona antes de qualquer coisa, né? Então, mesmo antes de vir o reconhecimento do município ou outras formas de apoio, nós já começamos essa organização na escola, no acampamento. O educador de jovens e adultos
É o homem, a mulher, camponês, o jovem que está lá dentro do acampamento ou dentro do assentamento, é daquela comunidade, e que aí a gente trabalha com a realidade que a gente tem. Então, com o nível de escolaridade que a gente tem, seja 5ª série, seja 8ª série, seja 2º grau, bom, o que a gente tiver, né? Então, a gente discute, a gente faz uma discussão com a comunidade e a comunidade indica as pessoas que têm, então, a formação e que gostariam. E aí a gente conversa com essas pessoas e dessa conversa, então, a gente define quem vai ser o educador de jovens e adultos, ou os educadores, dependendo da comunidade. Então, a partir disso, nós fazemos encontros, alguns estudos a partir de materiais que o próprio movimento já elaborou, bom, e outros materiais, né, que nós temos bastante sobre educação de jovens e adultos, educação popular, e começamos um processo de formação sistemática. Então, a gente faz um primeiro momento de capacitação, vamos para a prática. E junto com isso, a cada 15 dias, nós vamos estar reunindo, planejando, avaliando e estudando novas questões que vão estar aparecendo, então, né, dentro das vivências da EJA no MST. E esse educador tem uma formação depois, posterior, como você disse. No primeiro momento, você vai trabalhar com o que você tem, com a escolaridade que você tiver nesse local. E depois, como é o processo, como é o desdobramento disso? Esse educador vai ter uma outra formação em um outro momento? Então, no movimento, nós temos uma discussão, uma luta, uma bandeira que é Todos Sem Terra Estudando. Então, Todos Sem Terra Estudando é desde o pequenininho, a educação infantil, que é uma luta para que tenha nos acampamentos e assentamentos, e todas as pessoas, independentes da idade ou da formação que tenham, que elas estejam permanentemente estudando, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos diversos cursos de nível médio que são feitos a partir da luta, convênios que nós conquistamos junto ao governo federal e que fazemos em parceria com as universidades para a formação desses educadores leigos, né, que é um processo importante. Junto com isso, não só a formação institucional, mas o próprio movimento trabalha permanentemente a formação política e também a formação pedagógica desses educadores. Tá certo. A Graziele, do Sesc Umuarama, no Paraná, diz que no texto da professora Sônia Krupa se destaca a enorme distância entre a proposta curricular e o mundo do trabalho para os alunos da educação de jovens e adultos. Então, ela pergunta, como fazer para que haja essa integração, uma integração maior entre a educação de jovens e adultos e a realidade desses alunos? E aí ela ressalta, levando em consideração que esses alunos ainda podem estar começando a serem alfabetizados, professor Timothy. Eu acho que esta integração entre educação de jovens e adultos e qualificação, seja uma qualificação inicial ou continuada, no fundo vai terminar sendo um dos eixos mais fortes da educação de jovens e adultos. Nós temos várias experiências, eu acho que o integrado é uma experiência, tem uma história forte, uma experiência muito importante para o Ministério aprender, mas o jovem adulto, por questões de idade, questões de necessidade, não tem necessariamente o tempo para investir tanto na elevação da escolaridade, terminar o ensino fundamental ou fazer ensino médio e depois, né, se preparar para uma inserção melhor no mercado de trabalho. Já está no mercado de trabalho mal ou bem, ou está no mercado informal, formal, na maioria dos casos ganhando bastante mal. Então, eu acho que o que nós precisamos buscar, esta integração entre EJA, não é reduzir EJA à profissionalização, nem reduzir a parte de profissionalização. Temos que buscar formas de integrar de uma forma real em que a educação de jovens e adultos utiliza o conteúdo do mundo do trabalho para trazer isso para a sala de aula, para discutir questões que são reais. A partir da vida de trabalho do jovem adulto, você tem material fantástico para a sala de aula, para matemática, para geografia, e também tentar quebrar essas fronteiras entre disciplinas, entre a geografia, a história, a matemática, a linguagem. A vida real não é compartimentalizada, a gente não aprende matemática aqui.
Obrigada, professora. A gente está na reta final do programa, no finalzinho. Gostaria de ouvir agora as considerações finais de vocês sobre o que discutimos aqui. Começar pelo Marino. Quais são os seus destaques, Marino, sobre o que debatemos aqui? Não, primeiro eu quero destacar que lutar pelo EJA, fazer EJA, desenvolver programas de EJA, é resgatar os trabalhadores, é reconstruir o nosso país e é pensar um país para todos. Sem isso não vamos ter um país para todos. Pensar a educação com os trabalhadores é fundamental. Não tem essa possibilidade de negar esse espaço para os trabalhadores. Sem a participação dos trabalhadores, não construiremos percursos formativos que consigam desenvolver os trabalhadores para que esses consigam se integrar ao mundo do trabalho, à sociedade e consigam continuar os seus estudos. Fazer o EJA é resgatar essa possibilidade de mostrar para o educando e para o educador que o nosso maior desafio, e é um desafio da nossa sociedade moderna, é pensar a formação continuada dos adultos. Esse é o principal desafio desse século. E por isso nós temos que pensar, e essa oportunidade nós temos no Brasil, por ter a melhor experiência de educação de adultos do mundo, né? Então reconhecer e praticar ela é ajudar a desenvolver o nosso país. Obrigado. Obrigada, Marino. Ana, seus destaques. Primeiro, que a gente compreenda que a gente tem no Brasil uma fábrica de analfabetos, que são cada vez mais jovens e que a gente não consegue dar conta, a gente não tem conseguido dar conta. A educação de jovens e adultos, ela tem que se propor a ser uma mola que ajuda, que provoca as pessoas a agirem. A maior instituição social que nós temos hoje no Brasil está adormecida, que é o povo organizado. Então, se o educador de EJA se der conta que ele é um provocador, então ele vai ajudar nessa formação dos sujeitos de direitos, né? E, por último, trazer o Paulo Freire, que é muito importante, né? Quando ele já, no fim da vida, estava trabalhando com a gente, estava desenvolvendo um trabalho, né? E com muitas experiências e com muitas esperanças, ele dizia: algumas coisas eu já não posso mais fazer, né? É preciso ter muita energia, é preciso ir a muitos lugares. Então ele diz: façam por mim, vivam por mim, já que eu não posso viver. A alegria de trabalhar com homens e mulheres que estão buscando ser eles e elas mesmas. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Nós não estamos para ensinar a letra, nós estamos para ajudar as pessoas a despertarem para a vida. E se a vida levar a um conflito, vamos para o conflito. Tá certo. Vamos para a luta. Obrigada, Ana. Professor Timothy, seus destaques. Muito rapidamente, eu queria destacar, primeiro, a importância, nesse momento, do resgate da educação de jovens e adultos como uma política pública que tem sido abandonada faz muito tempo, a importância da aprovação do Fundeb para isso. O Fundeb sendo aprovado com financiamento para a educação de jovens e adultos, seria a primeira vez que nós temos uma fonte estável de financiamento para a educação de jovens e adultos. E, em segundo lugar, eu queria destacar a importância da construção de uma política pública de uma forma coletiva, ouvindo. Temos tido muitos espaços de interlocução com os movimentos sociais, com os sindicatos, com o CONSED, com o DIME. Eu acho que a política pública tem que ser construída junto com os movimentos. Quem está envolvido? Os atores, os sujeitos e os educadores, gestores. Tem que ser uma coisa que é realmente negociado. E sem isso não vamos ter uma política pública que realmente atenda os desejos e as necessidades de aprendizagem de todos estes 16 milhões, 15 milhões de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação de jovens e adultos, 33 milhões que são considerados analfabetos funcionais e 65 milhões que não concluíram o ensino fundamental.
Obrigada, professor. Bom, chegamos ao final de mais um Salto para o Futuro. Eu quero agradecer as presenças do Timothy Ireland, diretor de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação. Do Marino Vani, dirigente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CUT, e coordenador nacional do projeto Integrar. E da Ana Cláudia Pessoa, educadora e coordenadora do setor de cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No programa de amanhã, o último da série, vamos falar sobre o trabalho como princípio educativo na sociedade contemporânea. Até lá!